Louvado seja o nome do Senhor, né? Quero agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Saudar também as pessoas que estão aqui, que estão ali na live. Que essa noite seja uma noite de bênção, que o Senhor possa, o Espírito Santo possa abençoar a sua vida através da sua palavra. Amém? Pastor, quero agradecer a confiança de sempre nos trazer a oportunidade, né? Natalino, que está responsável pelo culto. Deus abençoe. É uma responsabilidade muito grande. Um dia eu estava conversando com a pastora Gilma e ela falou assim: menina, todas as vezes que eu subo no altar, meu coração fica disparado, minhas pernas tremem. E eu falei para ela: que bom que eu não sou só eu, né? Tem mais gente. Né? A responsabilidade de falar a palavra do Senhor é muito grande, nós sabemos disso. Porque quando nós subimos aqui, nós temos, nos dado a oportunidade de ser boca de Deus, né? Então é muita responsabilidade. E nós, às vezes, não nos achamos dignos de fazer isso, não nos achamos preparados, mas toda a capacitação vem do Senhor e eu dependo. Hoje, no grupo das mulheres, eu falei: orem por mim, porque nós sabemos que é uma responsabilidade grande falar da palavra do Senhor. E um tema desse, ainda mais, santidade ao Senhor. No dia que o Natalino me falou para trazer uma palavra num dos dias da campanha, eu fiquei pensando, meu marido foi muito esperto, pegou a última, que era o que me veio o tema no coração na hora que eu ouvi falar de santidade. Mas é interessante, porque quando Deus quer nos usar em outro lugar, em outra situação, Ele também tem algo novo para nós. Amém? E aí, quando eu abri ali o tema, a primeira coisa que veio no meu coração é sobre aqueles 4 jovens que estavam na Babilônia e que eram santos perante o Senhor. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia, se você usa aí no seu celular também, pode abrir. E livro de Levítico capítulo 11, versículo 44, eu trouxe 2 Bíblias, porque no final tem uma parte que é um conselho da parte do Senhor para nós, e eu fui levada a ler isso no final, para que nós venhamos entender qual seja o propósito do Senhor para nós. Amém? Então, livro de Levíticos, capítulo 11 e versículo 44. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Uma outra tradução diz: pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem e sejam santos, porque eu sou santo. Também lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e 16, não precisa você abrir sua Bíblia, diz: sejam santos, porque eu sou santo. Desde o momento que eu fui responsabilizada de falar sobre esse tema, eu comecei a pensar sobre por que nós queremos ser santos, ou por que nós devemos ser santos. E nós devemos ser santos e queremos ser santos porque Deus é santo. A pastora Paula falou aqui na outra quarta-feira, né, que Deus é totalmente santo. Eu estava lendo algumas passagens que diz que Deus é o único santo. Nós estamos tentando ser santos, estamos nos santificando dia após dia. E por que nós podemos nos tornar santos? Desde que nós cremos em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, e nós cremos que existe um céu e que Deus está lá, e por isso nós queremos ir para lá, porque se existisse só o céu, sem Deus não seria o céu. E eu fiquei imaginando que por isso nós temos toda essa batalha. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador, quando nós recebemos o sacrifício de Jesus Cristo, cremos em Jesus Cristo como Salvador, nós somos salvos. A palavra do Senhor diz, né?
naquela passagem de quando Paulo e Silas estavam ali presos e eles estavam amarrados ali os seus pés dentro da prisão e eles estavam cantando e adorando a Deus e quando todas aquelas cadeias foram abertas e aquele carcereiro pegou a sua espada para se matar. Então Paulo e Silas diz para eles, não se mate, fique tranquilo, todos nós estamos aqui, os presos todos estão aqui, porque imagina que ele tinha uma responsabilidade ali de guardar aqueles presos e todos tivessem ido embora. Então ele já tentou se suicidar e ele disse, não faça nada porque nós estamos todos aqui. Então aquele homem faz uma pergunta para Paulo e Silas, o que eu posso fazer para ser salvo? E ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo, aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, nós somos salvos. Amém? Nós passamos a, então, participar dessa santificação. Nós passamos a nos santificar dia após dia. E o que seria, então, santificação? Santificação é ser separado, não é isso? Se nós fôssemos falar aqui sobre os sacerdotes, nós íamos ver que existiam várias leis e regras para os sacerdotes. E quando eu fico pensando naquele sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para adorar ali, oferecer o sacrifício ao Senhor pelo povo, eu fico imaginando o quanto ele deveria ir para o Santo dos Santos com temor. Já pensou, Sérgio, se fôssemos nós que tivéssemos que entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, né, com aquelas romãs, aquelas coisas, né, pastor? Se morria lá, silenciasse tudo, era puxado para fora, porque ele precisava realmente ser santo. E nós, às vezes, nos sentimos indignos quando nós vamos falar da santidade do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele é santo e Ele nos convida aqui, na verdade, Ele nos ordena. Vocês devem se consagrarem e ser santos, porque eu sou santo. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Onde o Senhor está, irmãos? Claro que Deus é onipresente, né? Então Ele está aqui conosco também. Mas a palavra do Senhor diz que Ele está no céu, né? No seu trono de glória, onde os anjos e os arcanjos e os querubins estão ali ao seu redor. E de dia e de noite eles dizem santo, santo, santo. E é para lá que nós queremos ir. Por isso que nós também precisamos nos tornar santos, porque no céu não vai entrar pecado. E o que faz com que nós não sejamos santos é o pecado. Amém? Então, por isso que nós precisamos deixar o pecado. Então, nós poderíamos dizer assim, então eu vou me isolar, né? Vou para um convento, vou para um lugar onde eu só vou viver com os crentes, vou ficar com os crentes, vou estar livre, então, do pecado. Não. Na verdade, nós devemos viver aqui, onde nós somos plantados, nos lugares onde nós somos plantados, na nossa escola, na nossa família, no nosso trabalho, e ainda assim, ser santo. Santo em meio ao pecado. Quantos de nós não trabalhamos em algum lugar onde nós vemos os nossos colegas de trabalho contando uma piadinha e você fica olhando e pensando, se ele conhecesse o Deus que eu conheço, ele não estaria contando essa piada. Né? Ele não estaria profanando, falando coisas desse tipo. E nós, como cristãos, precisamos continuar sendo santo. Então, santificação é separação daquilo que não agrada a Deus. Amém? Nessa noite eu gostaria que nós entendêssemos que a nossa vida de santificação, ela serve para fazer o nome do Senhor conhecido e glorificá-lo. Quantos de vocês
se eu fosse perguntar aqui, levantaria a sua mão. Que você chega num lugar e você começa a estar ali para trabalhar, ou para estudar, ou para fazer alguma coisa. E daqui a um tempo, alguém começa a falar para você que, eu bem notei que você era diferente. Não é? Eles não sabem o que é, mas é por causa da santificação do Senhor que está na nossa vida. Porque onde a luz chega, as trevas vão desaparecer. E nós, como cristãos, precisamos ter essa preocupação. Eu gosto muito de uma frase de Moody que ele disse assim: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso, irmãos, é uma responsabilidade muito grande para todos nós que temos o nome de cristão. Amém? Em todas as áreas da nossa vida nós devemos ser santos. E às vezes a gente pensa assim: são grandes pecados, adultério, prostituição, roubo. Se a pessoa me dá um dinheiro a mais e eu devolvo o dinheiro dela. Mas existem coisas muito pequenas, pequenos detalhes, que a palavra do Senhor também, ela quer nos advertir nessa noite, para que nós venhamos entender que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E que nós só poderemos ver o Senhor se nós tivermos uma vida de santificação. É fácil se santificar? Não é fácil. Se santificar é abrir mão de você mesmo para amar a Deus sobre todas as coisas, temer ao Senhor de tal forma que o que os outros podem fazer, você não pode. Você não deve. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, porém, nem todas me convêm. Nós, como cristãos, nós temos o livre-arbítrio, como todo homem, de escolher aquilo que nós queremos fazer ou não fazer. Mas eu tenho certeza também que muitos de vocês já estiveram em algum lugar que você vê, as pessoas estão fazendo alguma coisa e você diz: isso não é para mim, o Senhor não se agrada de eu estar fazendo isso. Os outros podem fazer, mas eu não posso. E eu estava meditando nessa palavra e parei um pouquinho para orar, e quando eu estava para levantar da minha oração, a minha segunda filha ligou, a Anaísa, e eu senti uma coisa muito maravilhosa naquelas palavras dela. Ela me disse assim: mãe, ela raramente me liga porque ela tem uma responsabilidade grande no trabalho dela, e ela falou assim: eu estava aqui e eu senti de te ligar. Nada é coincidência, né, irmãos? O Senhor, Ele tem sinais para as nossas vidas. Deus, Ele sabe quando nós estamos precisando ouvir alguma coisa, para que nós saibamos que Ele é Deus na nossa vida, que Ele nos chamou, que Ele quer que nós sejamos santos, que Ele quer nos usar como santos na sua presença. E aí ela disse assim: mãe, você se lembra de uma história que você conta de uma senhora que você sempre contava para nós, de uma senhora que toda vez que ela ia fazer uma entrevista para alguma pessoa que fosse trabalhar na casa dela, então ela se posicionava no lugar, e ali onde seria a porta, ela deixava uma vassoura atravessada. E a pessoa, candidato a estar trabalhando com ela, viria passar por aquela porta. A pessoa que viesse ali e levantasse a vassoura, tirasse, com licença senhora, e colocasse a vassoura ali, então ela seria a pessoa que ela ia realmente ter uma entrevista ali, teria chance de trabalhar com ela. Mas se atravessasse, ela já reprovava, nem conversava. Muito obrigada, a senhora pode se retirar. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Era uma pessoa diferenciada. Você imagina que se uma pessoa que está procurando alguém somente para trabalhar na sua casa quer ver uma pessoa que tem atitude diferente de todos os outros, imagina o nosso Deus. Ele olha para nós e Ele disse: eu enviei Jesus Cristo, meu filho. E você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós cristãos, nós somos santos, nós somos separados do pecado. Então, nós não pecamos, pastora?
Seria muito bom se quando a gente recebesse Jesus, a gente ficasse imune ao pecado, né? Fosse como uma vacina e você nunca mais pecasse. Seria muito fácil. Mas não. A santificação é um processo diário. É uma decisão de honrar ao Senhor. É uma decisão de agradar ao Senhor. É uma decisão de temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Né? Temer o Senhor é de pensar o que Deus pensaria, qual seria o sentimento que eu causaria no coração do Senhor fazendo isso. Amém? E por isso nós podemos então ser livres de muitas coisas que nós podemos estar fazendo. Então, santificação é você ter foco em estar com Deus no céu. É para isso que nós nos santificamos. É para isso que nós queremos nos tornar santo. Amém? E falando nisso, então, o Espírito Santo me levou a pensar em homens que viveram aqui e que deixaram para nós um exemplo dizendo: eu fui santo, eu honrei o nome do Senhor, eu servi de pregação com a minha vivência, com a minha vida, e vocês também podem. E desde o primeiro dia, então, o Senhor me levou a lembrar sobre a vida de Daniel. Amém? Livro de Daniel, capítulo 1. Se vocês quiserem abrir, pode, mas nós não vamos ler muitas coisas, muito aqui. Mas nós sabemos que Daniel, quando Nabucodonosor foi lá e trouxe a primeira leva de pessoas que estavam para ser escravos da Babilônia, então ele trouxe os nobres. Amém? Trouxe os nobres, e dentre esses nobres que vieram, então veio Daniel, que eles deram o nome de Beltesazar, Ananias, que seria Sadraque, Misael, que deram o nome de Mesaque, e Azarias, que deram o nome de Abednego. Amém? E a parte interessante que eu acho aqui é que a palavra do Senhor diz no versículo 8, que eles chegaram ali e o rei disse para Aspenaz, que era o chefe dos seus oficiais ali da corte: olha, esses jovens precisam ser trazidos para cá e eles precisam ser jovens perfeitos. Não pode ter defeito, precisam ser inteligentes, precisam ser bonitos. Por isso que o povo cristão é um povo bonito, né? Aleluia, nós somos bonitos, todos nós somos lindos, somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e tanto mais nós vamos nos tornando santo, mas nós vamos estar parecidos com Jesus, não é verdade? Amém? Parecidos com o Senhor. Então a palavra do Senhor diz aqui, que no versículo 5, que o rei determinou que da sua própria mesa deveria comer esses jovens uma porção diária de comida e de vinho. Porém, a Bíblia diz ali, do versículo 8, que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E é aqui que a gente entende algumas coisas, né? Se nós olharmos sem prestar atenção nisso, por que ele não poderia comer dessa comida e beber desse vinho? Parece natural que a gente pudesse comer e beber daquilo que o rei comia e que o rei bebia, né? Mas nós sabemos que naquela época eles ofereciam antes os seus alimentos e as suas coisas aos deuses que eles serviam, que não era o Deus Jeová que Daniel servia. E Daniel disse: olha, não vamos comer dessa comida e nem beber dessa bebida. E Aspenaz diz para ele: você está me colocando numa situação muito difícil, porque essa é a porção que o rei disse que vocês deveriam comer. Ele falou: olha, faz um teste com a gente.
Durante 10 dias, você nos dá somente água e legumes. Receita para ficar bonito, inteligente, sábio. Que interessante, né? Parece loucura. Mas a nossa vida de cristão parece mesmo loucura para o mundo. Tem coisas que o Senhor coloca no nosso coração, que as pessoas lá de fora olham e dizem, essa pessoa é louco. Não pode ser. Não tem condição. O Natalino, pastor, glória a Deus, ele estava dizendo que é difícil para que eu ministre a palavra. Realmente, depois que nós chegamos aqui, eu pedi para ele. De vez em quando ele ou a Lise me convidavam e eu falava, segura só um pouquinho, porque eu estou num treinamento no meu trabalho, e assim que eu ficar pronta lá, que eu tiver um tempinho, eu vou separar o tempo do Senhor, mas eu preciso fazer esse intensivão aí de uns 2 meses. E eu quero dizer para vocês que a coisa mais interessante é nós, como cristãos, estarmos no meio de pessoas que não são, mas nós temos uma vida santa e irrepreensível diante das pessoas, porque elas vão crer no Senhor através da nossa vida de santificação. E eu comecei a trabalhar ali, e às vezes eu via algumas coisas, via até homem mais velho tentando seduzir menina mais nova, de 22 anos, homem de 50 anos, e toda aquela situação. E eu comecei a ver que a minha gerente, ela começou a se apegar comigo, se apegar comigo, se apegar comigo. E eu falei, alguma coisa Deus tem em tudo isso. E cada vez que ela vinha falar alguma coisa, ela já sabia que eu sou cristã, porque ela era amiga da Elise, mas não sabia, né, que a convivência com o cristão é diferente daquilo que eles têm com os outros. Eles saem para beber, eles saem para jogar, eles saem para se embriagar, eles saem para fazer outras coisas. E você, com o cristão, é diferente. Quando ele te convida, vai lá em casa, eu vou fazer um macarrão à carbonara, eu vou fazer uma lasanha, eu vou fazer alguma coisa. E ele fica com aquele receio de te convidar como convida os outros. E foram passando os dias e o Senhor, ele começou a tirar os outros todos que entraram comigo. Cada um foi indo para o lugar. Os que continuaram na profissão, que alguns saíram, foram para outra equipe e eu fiquei sozinho. E ontem, quando eu estava lá, eu fiquei pensando, como nós, como cristãos, o Senhor, ele nos prepara para nós sermos realmente, fazer a diferença onde nós estivermos. Pode ser na corte do rei, pode ser lá no barraquinho onde tem pessoas simples. De qualquer forma, o Senhor, ele vai fazer com que a nossa vida de santidade glorifique o seu nome. E aí ela pegou 2 pessoas, tinha algumas outras lá, e ela pegou as 2 pessoas novas e falou, senta um do lado da Dulce desse lado, e outro do outro, enquanto eu saio, vocês vão aprender com ela. E eu fiquei pensando, se eu fosse uma pessoa que chegasse atrasado no horário, que chegasse lá e não fizesse o meu trabalho como alguns que faz de conta que fizeram 200 ligações e não fizeram, ela não estaria colocando. Mas em contraste, nós fomos atender uma pessoa que se diz cristão nas 8 horas da manhã. E era para nós o atendermos às 9. E ele chegou 10h50. E nós estávamos lá esperando. E ela virou para mim e falou assim para mim, olha, pela função que essa pessoa ocupa, ele não deveria fazer isso com a gente. Mas sabe por quê, irmãos? Existe uma grande nuvem de testemunha que está nos olhando, que está olhando qual é a nossa conduta, de que forma nós estamos vivendo. E aí ontem eu fiquei sabendo que ela é desviada dos caminhos do Senhor. Já foi batizada, já falou em línguas, passou no encontro, e ela disse que quando ela passou no encontro, ela falava em línguas e ela não se controlava, e ela me disse, quando eu fui lá, eu sei como que precisa viver, eu só não consigo. E eu disse, mas o Senhor, ele vai te trazer de volta e vai te dar uma vida de santidade, porque onde nós chegamos, o Senhor restaura aquilo que estava quebrado. Quando eu a conheci, ela estava separada do marido. E eu comecei a falar para ela, não faça isso. Vai ser sofrimento para sua filha. Você vai trazer sofrimento sobre a sua vida. Vamos voltar, vamos. E ela está ali. Voltou com o esposo. E eu creio. E eu quero pedir para vocês, orem pela Joyce.
O Senhor, Ele tem grandes planos na vida da Joyce, amém? E eu creio que o Senhor vai continuar nos usando para abençoar a vida dela. E a palavra do Senhor diz que chegou um certo dia, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve, a palavra do Senhor diz, um sonho. E ele ficou perturbado e não conseguia dormir. O Senhor, Ele vai criar situação para ser glorificado através da nossa vida de santidade. E aí Ele convoca os magos, os encantadores, isso está no versículo 2, os feiticeiros e os astrólogos, para que dissessem o que ele tinha sonhado. Olha que apuro, irmão. Já pensaram nisso? Se o rei tivesse contado o sonho, qualquer pessoa poderia dar uma interpretação qualquer. Mas o próprio Deus colocou no coração rei uma forma de saber se realmente aquele que interpretasse o sonho seria verdadeiro, porque primeiro tinha que contar o sonho. Como que vai saber lá o que o rei sonhou? É fácil se ele contasse, né, pastor? Ah, eu sonhei que tinha uma estátua, acontecia assim, elas tinham os pés de barro, pés de ferro, e tinha isso, e tinha aquilo. A pessoa ia falar qualquer coisa, poderia passar. Mas ele disse, não, primeiro eu quero que me contem o sonho. E depois vocês vão me dar a interpretação. E a palavra do Senhor diz que ele fez um decreto. E ele disse, se não encontrar dentre vocês pessoa que conte o sonho e me dê a interpretação, todos vão morrer. Daniel ouviu. E a palavra do Senhor diz que ele chegou pro oficial do rei e ele perguntou, por que o rei emitiu um decreto tão severo? E Arioque disse para ele, diante que essa situação era porque ele precisava então ouvir, contar o sonho e a interpretação. E diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Por que ele tinha essa confiança no Senhor? Aleluia! Quando nós sabemos do Deus que nós cremos e o tipo de vida, o relacionamento que nós temos com Ele de santificação, creia que o Senhor, Ele vai resolver o seu problema. Não precisa saber que tipo de problema é. Eu costumo dizer que quando nós confiamos no Senhor, quando nós sabemos o Deus que nós confiamos, nós podemos estar num grande buraco sem fundo e estarmos pendurados por uma linha, mas se nós sabemos que a mão do nosso Deus está ali, nós podemos confiar que nós não vamos morrer, que nós não vamos ficar naquela situação, porque o nosso Deus está cuidando de nós. E a palavra do Senhor diz que Daniel então foi para casa e ele disse para os seus amigos, meus amigos, vamos orar. Nós estamos todos em apuros. Se Deus não nos revelar aquilo que o rei sonhou e qual a interpretação do seu sonho, nós e todos os magos, os astrólogos, os feiticeiros, todos os adivinhos, vamos morrer juntos. Há um decreto sobre isso. E a palavra do Senhor diz que Daniel, então, quando ele recebeu aquilo, ficou sabendo o sonho que o rei havia sonhado, ele fez uma oração. Olha a diferença. Na maioria das vezes, as pessoas aí fora, quando recebem uma promoção, quando acontece qualquer coisa na vida dela, uma cura, qualquer coisa, ela vai atribuir isso a outros deuses, né? Mas olha a diferença da vida de Daniel. Tudo que acontece na nossa vida, quando nós somos cristãos, temos uma vida de santidade, nós louvamos o nome do Senhor, porque nós sabemos que só Ele pode fazer. E Daniel diz, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder lhe pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. E aí ele faz uma oração de agradecimento. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Amém? Se Daniel não conhecesse o Senhor com tanta intimidade, talvez todos teriam morrido, mas por causa da vida de santidade de Daniel,
ele conseguiu então salvar a sua vida, salvar a vida dos seus amigos e também das outras pessoas, dos adivinhos, dos astrólogos, dos feiticeiros que estavam ali. Amém? E então a palavra do Senhor, ela se cumpre. E Daniel vai ali então e diz para ele tudo que havia acontecido com ele e qual seria a interpretação que o seu reino ia passar. Irmãos, e não era um sonho fácil de dizer, não. É bom dizer coisas boas, né? O pastor falou aqui no sábado que é bom quando nós pregamos uma coisa que Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Mas o que ele estava tendo que dizer aqui para o rei é que o rei, ele estava numa situação de privilegiada e que ele seria destruído, que seu reino seria destruído, e a Bíblia diz que o rei, ele... Perdão, irmãos. Eu vou ler para não dizer o que não é. Amém? Assim como os dedos eram parte de ferro e parte de barro, também esse reino será em parte forte e parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, os deuses dos céus, estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Isso é o que significa da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Assim o rei o colocou e o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores. Amém? Administradores também da província. Acho que eu misturei aqui uma parte que diz sobre o sonho. Mas depois nós vemos que vindo em seguida, esse mesmo rei Nabucodonosor, ele faz uma grande imagem e ele coloca ali, então, para que todos os homens daquele lugar, já no capítulo 3, devessem adorar e se prostrar diante dessa imagem. E a palavra do Senhor diz, no versículo 12, parte B, que não prestam cultos aos outros deuses, nem adoram a imagem que mandaste erguer. Aqueles 3 homens estavam ali e toda vez que tocasse, então, a harpa, o pífaro, eles deveriam, então, vir e se dobrar diante daquela estátua que o rei havia feito. E a palavra do Senhor diz que eles não prestavam culto. E quando foram falar então ao rei, a palavra do Senhor diz aqui que furioso, Nabucodonosor mandou chamar Mesaque, Sadraque e Abednego. E eles foram conduzidos à presença do rei. A palavra do Senhor diz ainda que o rei perguntou para ele: é verdade que vocês não estão se dobrando quando tocado a harpa e para adorar a imagem que eu mandei fazer? E Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei:
ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados nessa fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A Bíblia diz que então o rei ele fica furioso e ele manda ali fazer, aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E nós podemos ver que a Bíblia diz que quando aqueles homens, eles vão levar esses 3 homens para jogar ali dentro da fornalha, por causa da vida de santidade deles, de não se dobrar diante dos outros deuses. Primeiro, eles não iriam se contaminar com o manjar do rei, nem do vinho que ele bebia. Depois, eles não queriam adorar a outro Deus. E a palavra do Senhor diz que quando eles são jogados ali dentro, eles vão, então, encontrar os homens que os jogaram, já ficam mortos ali mesmo na entrada da fornalha. E a palavra do Senhor diz que o rei Nabucodonosor, quando chega diante daquela fornalha, ele pode ver lá dentro um que, segundo ele, era semelhante ao filho dos deuses. Era como se fosse um anjo. E a palavra do Senhor diz que ele chama então esses homens lá de dentro. E quando esses homens saem aqui fora, a palavra do Senhor diz que nem o cabelo do seu corpo, da sua cabeça, havia sido queimado. Aleluia! Irmãos, nós devemos ter uma vida de santidade diante do Senhor, porque nós sabemos que se o Senhor, ele não nos livrar da fornalha, se ele não nos livrar da cova, ele estará conosco por onde quer que nós estejamos passando. Amém? Nós sabemos que Nabucodonosor era um rei poderoso e que poderia determinar que eles não fossem, que eles não sofressem o dano que eles estavam para sofrer. Mas, por causa da sua vida de santidade, ele incomodou outras pessoas. Você pode saber que lá no seu trabalho, você pode saber que lá onde você vive, que no meio da sua família, você vai incomodar outras pessoas. Mas creia, assim como esses homens, que nós sabemos que também Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas também os leões não o atacaram, porque ele tinha uma vida de santidade diante do Senhor. Ele tinha algo para cumprir naquele lugar onde ele estava ali na Babilônia. E nós cremos que o Senhor, ele tem nos levantado nesse tempo, para que nós possamos também fazer aquilo que ele tem nos designado para fazer nessa terra. Se nós fôssemos continuar lendo aqui, nós vamos ver que Daniel depois ele interpreta outro sonho. Quando o rei de novo sonha, e ele está já aqui no capítulo 4, versículo 19. Ele então tem um outro sonho, e porque ele não glorificava o nome do Senhor, então ele estava com seu coração altivo, orgulhoso, não tinha uma vida de santidade como a vida de Daniel. E a palavra do Senhor diz que ele de novo, ele tem um sonho, e Daniel interpreta de novo, e aí sim é o sonho que não é o do começo. O Daniel precisa dizer para ele: o sonho que você teve é um sonho de que você vai, daqui a pouco tempo, durante 7 anos, você vai ficar no pasto, como um animal, comendo capim e vivendo como se você fosse um animal. Então, o que eu queria dizer a respeito disso é isso. O Senhor, ele tem nos chamado nesse último tempo, não para falar aquilo que as pessoas desejam ouvir, não para dizer aquilo que elas querem ouvir, mas assim como esse rei, também, ele
a palavra que Daniel disse a ele se cumpriu. E a palavra do Senhor diz que durante 7 anos ele estava andando ali no seu palácio e ele começou a pensar, eu construí tudo isso. E o orgulho veio no seu coração. Ele falou, essa é a Babilônia que eu construí. E a palavra do Senhor diz que veio uma palavra e disse para ele, porque você é dessa forma, você vai, então, ir para o pasto e você vai ficar lá. E a palavra do Senhor diz que cresceram como se fossem penas do seu corpo. As suas unhas cresceram. E ele ficou durante 7 anos, até que ele levantasse os seus olhos e glorificasse o nome do Senhor. E aí sim, como Daniel disse, ele voltou e foi restituído o seu reino e voltou a fazer, ter aquilo que ele tinha anteriormente. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, ela nos adverte na noite de hoje que nós devemos ter uma vida de santidade independente de onde nós estivermos. Se você estiver na sua escola, tenha uma vida de santidade. Se você estiver no seu trabalho, tenha uma vida de santidade. Amém? O tempo já está passado, 4 minutos, eu não vou demorar. Somente quero deixar aqui esse conselho que o escritor do livro de Hebreus deixa para nós. Talvez nós não estejamos na melhor situação da nossa vida, mas a palavra do Senhor é assim, ó. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês chegaram perto de alguma coisa, não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, escuridão e as trevas e a tempestade, o barulho da trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar no monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Eu poderia ler até o final, mas nós, irmãos, não temos hoje essa questão de quando não temos uma vida de santidade, morremos fisicamente como esses homens e essas mulheres no tempo de Moisés, nos tempos bíblicos, mas nem por isso nós devemos perder o temor do Senhor e fazer coisas que não agradam o coração do Senhor ou que nos separa dele, que tira a nossa santificação, porque nós temos algo muito mais importante do que isso ainda, do que morrer fisicamente. Nós temos a esperança de estarmos santos, precisamos estar santos, porque nós temos uma esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que todos os sinais estão mostrando que Jesus Cristo está voltando. Amém? Por isso, nessa noite, eu gostaria que nós saíssemos daqui, a exemplo de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estivéssemos com a nossa vida santa, a ponto de poder responder às pessoas que estão lá fora, de forma a suprir as suas necessidades com relação a que eles também venham ser santos, assim como o Senhor nos chamou para ser santos. Amém? Amém? Quantos aqui querem ter uma vida de santificação para ver o Senhor? Amém? Eu vou passar a palavra ao pastor, mas antes eu quero orar. E
Eu creio que ele vai finalizar, porque já passamos um pouquinho, eu nem havia percebido, peço desculpa. Mas o Senhor, eu creio que aquilo que eu não consegui falar, o Espírito Santo veio ministrar no seu coração nessa noite. Amém? Você pode só baixar a sua cabeça, não precisa se levantar e nós vamos orar. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos deu. Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, Senhor, falando da Tua palavra. Meu Pai, aquilo que eu não consegui expressar através da minha boca, que o Teu Espírito venha, Senhor amado, fazer com que os Teus filhos entendam, com que as pessoas que estão nos seus lares entendam, Senhor. Pai, que nós venhamos ser santos assim como o Senhor nos chamou, assim como o Senhor nos ordenou para que sejamos santos. Porque o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário é para que nós possamos herdar a vida eterna. E a Tua palavra diz que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual nenhum de nós teremos o direito de ver o Senhor. Pai, nós não estamos querendo ser santo, nós não estamos procurando ser santo, porque nós temos outro objetivo na nossa vida, não ser ver o Teu rosto, Senhor. A ser estar contigo após o Senhor nos chamar, seja pela morte do nosso corpo físico, ou na vinda do Teu Filho Jesus nas nuvens novamente, Senhor, para nos buscar. Nós queremos, Senhor amado, ter uma vida de santidade, e eu quero te pedir nessa noite que todos nós que estamos aqui, Senhor, venhamos ter, Senhor amado, Teu temor no nosso coração. Pai, porque nós podemos ser santos aparentemente na frente de outras pessoas, mas a vida de santificação que nós podemos conseguir através da Tua palavra, através do compromisso com o Senhor, através do temor que nós temos em agradar o Teu coração. Esse, Senhor amado, somente o Senhor pode colocar no nosso coração. E eu quero te pedir que todos nós saiamos daqui nessa noite, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda para que nós saiamos daqui com o nosso temor, Senhor amado, no nosso coração, para que nós possamos entender que o Senhor tem uma vida eterna para nós e que nada do que nós possamos usufruir nessa terra, nenhum tipo de pecado que venha atrapalhar a nossa santidade, pode ser algo que nos agrade tanto, Senhor amado, que possa ser trocado pela vida eterna que nós vamos ter contigo, tendo aqui uma vida de santificação, uma vida de consagração ao Senhor. Pai, nos leva a ser santo, nos ensina a ser santo, Senhor, nos dá graça para que sejamos santos e venhamos todos os dias, Senhor, do nascer do sol até o poente, Senhor, que nós possamos ter o desejo e buscar a santificação para que possamos Te ver, para que possamos Te encontrar, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus.